Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Nossa primeira notícia é sobre um caso que começou com uma ocorrência de incêndio no bairro da Tijuca e terminou com a prisão de um homem. O fato aí nas primeiras horas da manhã, lá na rua Roberto Rosa, nas proximidades aí da Secretaria de Saúde, para onde foram acionados os bombeiros para controlar aí um fogo em residência. Uma residência que está há alguns anos abandonada nesse local, né? Você percebe que o mato, inclusive, impede que seja avistado corretamente o imóvel. Mas chegando ao local, né, logo depois do controle do fogo realizado pelos bombeiros aí do 16º, se apurou que, na verdade, havia sido um caso de incêndio criminoso. Um homem que mora em outra rua aí do bairro da Tijuca teria um desafeto morando nesse local e, como vingança, né, entre aspas, uma vingança aí, incendiado esse imóvel que estaria sendo ocupado, inclusive, de maneira irregular, né? Houve bastante destruição dessa residência aí no bairro da Tijuca. Os moradores do entorno, logicamente, preocupados, né, caso o fogo se alastrasse aí, atingisse a área de mata, ainda mais nesse período de estiagem, e chegasse até os imóveis vizinhos. E logo depois entrou em cena nessa história a Polícia Militar, né, já que havia essa informação do autor aí desse incêndio criminoso, esse homem que estaria com um problema com um desafeto. Ele foi encontrado não muito longe, né, desse imóvel, menos de 1 quilômetro aí do local aí do incêndio criminoso, acabou sendo preso em flagrante e encaminhado lá para a 110ª Delegacia. Está aí registro feito no local pelo nosso repórter cinematográfico Gilberto Oliveira. Ainda falando sobre queimada, mas sobre outro tipo de situação, recebemos aí os números atualizados do Corpo de Bombeiros em relação ao fogo em vegetação, que causa muito mais prejuízo do que o simples dano à fauna e flora. Quem tem mais informações é o repórter Luiz Bandeira. O aumento no número de incêndios na vegetação é um tema que constantemente visitamos. Mas nessa época de estiagem é importante a conscientização da população, no sentido de evitar, prevenir e combater possíveis focos de incêndios, sob o risco de em breve estarmos enfrentando consequências graves para o meio ambiente da nossa cidade. Teresópolis é um dos poucos municípios do Brasil onde parte do seu território foi convertido em unidades de conservação. E no nosso caso, são 3 unidades que preservam uma riqueza inestimável da flora e da fauna que precisam ser protegidas dos incêndios florestais. A Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro informou em nota, respondendo aos nossos questionamentos sobre as queimadas na cidade, que os incêndios podem iniciar-se de forma espontânea ou ser consequência de ação e ou omissão humana, mas que mesmo nesse último caso, os fatores climatológicos e ambientais são decisivos para incrementá-los, facilitando sua propagação e dificultando o seu controle. Meu nome é Cláudio Farias, eu estou no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro há 11 anos e eu faço parte da equipe de combate a incêndio florestal. A gente tem que ter em mente que a pessoa que provoca uma queimada, ela não põe em risco só a vida do ser humano. Quando a gente detecta o fogo no início, é um certo tipo de operação, mas quando o fogo se alastra, se torna uma mega operação. Como o tipo de incêndio que a gente costuma pegar é de difícil controle, então as pessoas têm que evitar colocar fogo na mata em qualquer hipótese, independente de ser para poder renovar o pasto ou para queima de lixo. As pessoas precisam saber que tacar fogo na mata é crime ambiental. Em qualquer missão, você sabe que pode contar comigo. E eu posso contar com você? O 16º Grupamento de Bombeiros Militar em Teresópolis do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, somente neste último mês de julho, combateu 34 focos de incêndio em vegetação no município. Comparando com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de mais de 60%. Já que em julho de 2021, os bombeiros registraram 21 queimadas combatidas.
Nos 7 primeiros meses deste ano, as equipes enfrentaram 60 incêndios na vegetação, contra 52 em igual período de 2021, uma elevação de mais de 15% no número de queimadas. Em todo o ano de 2021, foram registrados 112 incêndios na mata. Ou seja, somente no mês de julho, praticamente todos os dias os bombeiros tiveram aí saídas para combater um incêndio. Além de prejuízo para fauna e flora, o ar fica pior para se respirar. Temos ainda a questão aí do risco de deslizamento. Imagine você uma área que era coberta por vegetação, de repente some tudo consumido pelo fogo. Aí chove, o que ocorre? Pedra, terra e tudo mais vem sendo arrastado aí para as residências que porventura estiverem no caminho, entre outras situações. Além desses incêndios criminosos, às vezes causados aí com a desculpa de limpar o quintal com fogo ou colocar fogo em lixo, também há os casos dos criminosos que insistem em soltar balões, né? Isso não é cultura, isso é crime, inclusive tem previsão aí de cadeia para quem realiza essa prática. Vamos dar uma passada no Diário Policial, mais 3 ocorrências de tráfico de drogas aqui na cidade, mais 4 jovens foram presos. Temos aí a primeira ocorrência, esse registro aí foi no bairro da Beira-Linha, esse material aí foi um jovem de 20 anos, acabou preso, havia nessa história mais um de 30, um homem de 30 anos, que seria o responsável, mas acabou sendo liberado porque não tinha nada em seu poder. Foram 38 embalagens de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, além de R$100. A ocorrência seguinte é no bairro do Pimentel, também aí a operação do Patamo IP2, que é a Polícia Reservada do 30º BPM. No Pimentel foram 10 pedras de crack, né? Mais uma vez essa peste aí desse crack sendo encontrado no bairro do Pimentel, Rua Manuel Carreiro de Melo, e o preso um rapaz de 23 anos, acusado de tráfico, gente. Vale frisar que, segundo o entendimento jurídico, tem várias etapas a serem cumpridas até que ele seja realmente considerado traficante. Então, por isso, é chamado de suspeito, de acusado de tráfico. E, por último, uma ocorrência aí no bairro do Perpétuo, né, vizinho ao Pimentel, aí na Rua Luiz Nogueira Júnior, maior quantidade, 140 pedras de crack. Olha só isso, 140 pedras de crack, mais 7 pinos de cocaína. Nessa ocorrência, também aí, realização da Polícia Reservada e do Patamo, foi preso um rapaz de 20 anos. Na edição anterior do Boletim Informativo, você viu aqui uma reclamação dos moradores do bairro de Fátima, Araras, toda aquela região ali, sobre aquela obra, entre aspas, abandonada pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, gerando poeira e tudo mais. E, além disso, um desdobramento é a colocação de uma nova rede de galerias aí, para melhorar aquela questão da galeria antiga não suportar aí no período de chuvas. Sobre essa segunda etapa, segunda-feira começa a obra, né? Recebemos aí uma atualização da Prefeitura. A partir desta segunda-feira, aí, obras lá na Rua Tietê, no trecho entre a Casa de Cultura e a Praça Adolfo Bloch. Serão 500 metros de extensão para construir uma nova galeria, aí, utilizando essas manilhas de concreto, e a galeria antiga vai ficar no mesmo local, não será removida, serão 2 galerias, portanto. Agora, outra informação para você que mora nessa região ou precisa passar por essa via aí que liga Alto ao bairro de Fátima, Alto ao São Pedro, por exemplo, é que é melhor procurar roteiros alternativos, porque serão fechadas aí, essa rua será fechada e outros retornos, logicamente, precisarão ser modificados. A Guarda Civil Municipal estará lá no bairro de Fátima durante todo esse período aí, orientando sobre a questão aí da necessária interdição do trânsito. A Prefeitura iniciou a reforma da capela externa do cemitério municipal Carlinda Berlim, mais conhecido como Caingá. Essa capelinha aí, que fica ali no lado de fora, né? Tem aquelas capelas junto à administração do cemitério, e essa aí do lado de fora. A Prefeitura informa aí que está fazendo a recuperação das paredes, eliminação de infiltração, trocando telha quebrada, além de uma limpeza geral e pintura. Também sobre aí o cemitério municipal, sobre o Carlinda Berlim, mais conhecido como Caingá, né? A população conhece mais como Caingá, o nosso principal Campo Santo. A Prefeitura informa que seguem as obras de construção de novas galerias, novas gavetas, né? Galeria foi outra reportagem, novas gavetas
Porém, né, a previsão são 1.032, né, já eram para ter ficado prontas. 1.032. Até agora a prefeitura, ou a empresa, né, contratada pela prefeitura, só entregou 120. É uma distância bem grande, né, de 1.032 para 120. Vamos dar uma passada agora no Vale Paraíso. Você já viu essa notícia aqui, mas vale sempre destacar porque é necessário. O nosso mirante Roberto Silveira, lá no finalzinho da Avenida Delfim Moreira, de onde se tem uma vista excelente para a Serra dos Órgãos, ele recebeu uma limpeza, assim, um cuidado da prefeitura. Olha só, as plantinhas estão sendo melhoradas, varreram ali o mirante, deram uma limpeza, mas é preciso ir um pouquinho além, né? Esse registro ele foi feito pela Rafaela Pedro, nossa Rafaela, aí, apresentadora da parte da manhã, mostrando, olha só que maravilha essa vista para a Serra dos Órgãos. Porém, né, é preciso ir além dessa limpeza aí de retirar o lixo, varrer, arrancar o mato que cresce aí nos cantos do mirante. Né? É preciso pintar novamente, atualizar aí esses desenhos, né, esses grafites, porque a gente viu ali essa assinatura desse monte de criminoso aí, desse monte de pichador. Tem ali o grafite, essa maravilha de grafite aí que já se desgastou com o tempo, e do lado essa assinatura de criminoso aqui na cidade. Mas é preciso que a prefeitura dê uma geral novamente, atualize o grafite. Essa parte aí da estrutura aí chegou a ficar depredada, né, caindo aos pedaços, deram uma melhoria depois que o Diário mostrou, mas é preciso além disso. Né? Afinal de contas, o turista que chega aí pela Teresópolis-Friburgo ou por ali em Paraíba entra na Prata, se ele se encantar com a vista ali já de carro, ele vai parar ali, né? Ele pode ficar decepcionado com esse ar de desleixo aí do nosso mirante Roberto Silveira, no Vale do Paraíso. Na última sessão da Câmara de Vereadores, o Raimundo Amorim, um dos vereadores mais antigos e mais polêmicos da casa, discutiu uma informação que chegou à Câmara Municipal sobre a entrega de cestas básicas. O município teria recebido um grande volume de cestas básicas e não teria prestado contas para onde os alimentos foram destinados. 3.907 cestas básicas foram entregues à população de Teresópolis e a instituições de longa permanente de idosos, sem ninguém dar um recibo de que receberam. Alguém recebeu, só que ninguém sabe quem, porque se não tem recibo, deu para alguém. Alguém recebeu, consumiu e ninguém sabe quem. Jaime, Amós, tenha santa paciência, né? Você distribuir 3.900 cestas básicas e ninguém dá recibo de que recebeu, é dinheiro público. Cesta básica é dinheiro público. Você distribui 3.907 cestas, Paulinho, e não tem recibo de que ninguém recebeu? Eu vou distribuir R$1 milhão, estou igual, pelo menos, desculpa eu falar isso, mas o Silvio Santos pelo menos mostra para todo mundo que ele está distribuindo dinheiro na televisão. Se quiser, você pode contar quantos reais ele distribuiu naquele momento, naquele programa. Agora, sem recibo, 3.900 distribuindo, eu entreguei em tal lugar, entregou. De onde é que cadê o comprovante? Não tem. Desculpa, mas na cabeça desse cearense aqui não entra. E é grande, hein? Não cabe uma cesta básica não, mas cabe inteligência. A informação é que na próxima semana o secretário de Desenvolvimento Social, Valdec Amaral, vai até a Câmara Municipal explicar essa situação. Ainda na área política, o prefeito Vinícius Clausen realizou um evento para agradecer ao deputado federal Hugo Leal sobre as emendas recebidas aí nos últimos 4 anos e aproveitou para criticar aqueles que só aparecem aqui na cidade em período eleitoral e que muito pouco contribuíram com o município. E você tem nos ajudado e muito nessa caminhada. E eu quero aqui compartilhar com vocês exatamente isso que eu estou falando, e aí eu vou falar de resultados, tá, pessoal?
Não é só discurso, entendeu, Willis? Discurso, todo mundo está cansado disso. Vamos falar na prática de resultados. O que aconteceu nesses últimos 4 anos, nessa grande parceria Hugo Leal e Teresópolis? A gente fez essa conta várias vezes, né, Ana? Para ver se ela estava certinha, porque eu fiquei assustado. Eu fiquei bem assustado. Meus amigos, em 4 anos, nós somamos aqui a quantia de 38.540.000 reais que o deputado destinou para a Teresópolis. E esse foi um momento muito importante, porque eu liguei para esse homem e falei assim: Hugo, nós temos aqui um grande desafio de prover leitos de CTI Covid para a população de Teresópolis. E nós não tínhamos nenhuma ideia e expectativa de recursos para poder custear esses leitos. E, pessoal, vocês sabem quanto custa 10 leitos de CTI por... Assim, Hugo, precisa de ajuda. Ele falou: o quê? Eu falei: eu preciso de recurso MAC, que é média e alta complexidade, para poder pagar os leitos de Teresópolis. Esse homem, numa tacada só, passou 10 milhões de reais para Teresópolis. Vocês estão entendendo o que é uma relação verdadeira, positiva, que constrói, que tem empatia? Vocês estão entendendo o ganho? Porque às vezes vem um monte de gente para cá pegar voto da cidade e passa 4 anos que não aparece, né? Só que o Hugo é um ponto fora da curva, viu? É presente, trabalha e faz parte da diferença, e faz diferença na comunidade teresopolitana. E aí chegamos a 21, quase 5 milhões de reais. Em 2022, que ainda, né? Acabou de começar. Acabou o ano ainda? Não acabou, né? Até julho, ele já repassou quase 10 milhões de reais para Teresópolis. Já está valendo o novo piso para a área de enfermagem, para enfermeiros, técnicos e auxiliares. Agora é lei. O valor mínimo inicial para os enfermeiros que atuam na saúde pública e privada em todo o território nacional será de R$ 4.750. O texto, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, determina ainda que o piso dos técnicos de enfermagem deverá ser de 70% desse valor, ou R$ 3.325, e o dos auxiliares de enfermagem de 50%, ou R$ 2.350. Nós somos 2.600.000 profissionais de enfermagem no Brasil. Nós teremos esse piso por lei, que vai garantir melhor qualidade de vida a esses profissionais, vai garantir o sustento das suas famílias. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, a atual remuneração média dos enfermeiros é inferior a 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.400. Essa lei traz a esperança para um sistema de saúde mais forte, mais eficiente e mais inclusivo, com a qualificação da nossa enfermagem e o reconhecimento do seu trabalho. Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais o vídeo de um piloto de paramotor petropolitano circulando o dedo de Deus, né? Imagens realmente muito bonitas. Mas esse aí, ó, é um teresopolitano que já havia realizado esse feito há muito tempo atrás, é o Eliseu Azevedo, né? Eliseu Azevedo é piloto aqui de Teresópolis e fez um feito ainda mais impressionante, né? Porque com parapente, ou seja, não tem motor, utilizando apenas as correntes aí de vento da região, ele saltou lá da rampa de Granja Mafra, olha só, lá em Granja Mafra, lá no 2º distrito de Teresópolis, e veio atravessando aí boa parte do 2º distrito até chegar ali à região da Quinta Lebrão, Serra dos Cavalos, atravessou o bairro de São Pedro e o Alto, depois contornou o Dedo de Deus, né? Saiu Eliseu, olha que imagens bonitas, né? O Dedo de Deus bem de frente, ali no parapente, né? Só com a corrente aí de vento. Ele passou bem pertinho aí do ícone do montanhismo nacional e pousou em Magé, bem abaixo lá, bem depois do pedágio de Magé. Olha só que imagem impressionante feita pelo Eliseu, bem pertinho do nosso Dedo de Deus.
Ó, lá atrás o soberbo, Teresópolis lá atrás, ele veio de muito longe, veio lá de Granja Mafra, lá do 2º distrito de Teresópolis, só aproveitando a corrente, passou pelo dedo de Deus e pousou lá em Magé, né? Parabéns ao Eliseu, né? Piloto aqui de Teresópolis, é servidor público estadual, piloto aqui da cidade, e outros aqui do município também têm feito aí voos impressionantes e continuamos devendo, né? Mas vamos fazer em breve uma reportagem muito legal lá na rampa de Granja Mafra, pois tem uma turma muito boa aqui da cidade voando aí, fazendo inclusive voo duplo, né? E mostrando as nossas belezas aí de cima, né? Dessa maneira impressionante. Na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, uma reportagem falando sobre os novos radares da Teresópolis-Friburgo. Se você não sabia, teremos aí 7 pontos, olha só, 7 novos pontos, né? Porque já tem os radares antigos, e mais 7 novos radares instalados ao longo da RJ 130, né? Você vê aí na imagem aí a rodovia foi reformada, está sendo reformada no trecho teresopolitano, no lado teresopolitano quase concluído, e um asfalto novo, lisinho, logicamente a pista fica mais rápida, né? E para evitar acidentes, aí a garantia de segurança para não só os motoristas envolvidos, mas pedestres e outras partes nessa história, foram instalados aí esses 7 radares pelo DER. Então, na edição de fim de semana do Jornal Diário, a informação sobre o início do funcionamento desses equipamentos e os locais onde eles estão instalados. Essas e outras notícias você vê também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização, qualquer novidade antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, que são o Facebook, o Instagram e o YouTube. Se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!